Secretária, conta até 5 aí. Não, ela grua, ele vem para 1. Né? Conta até 5 para ele testar o áudio. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, ele está dando lá em cima. Perfeito. Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você, para você. De novo, que foi? Foi o corte aí, foi? DJ, tu liga o microfone, DJ. A culpa foi tua, foi? Estão dizendo aí? Foi você não, né? Bastidores, bastidores. Tô pronto. Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Programa de toda segunda-feira que repercute durante toda a semana. Muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio da sua companhia e da sua audiência em João Pessoa, Canal 10, canal aberto, Rede TV na Paraíba, Campina Grande, Canal 7. Vamos que vamos! No programa de hoje, nós vamos receber uma convidada que tem um papel muito importante na execução de políticas públicas voltadas para a assistência social e também inclusão e promoção de cidadania na Paraíba. À frente da Secretaria do Desenvolvimento Humano do Estado, ela coordena programas que têm um impacto direto na vida de milhares de famílias paraibanas. Mas, além da gestora pública, quem é a mulher que está por trás deste cargo? Trajetória, desafios, inspirações e como é que, por exemplo, concilia a vida pessoal com as grandes responsabilidades e desafios da administração pública? Para essa conversa de hoje, a convidada é a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, ou para muitos, simplesmente Neidinha, que conversa conosco aqui na Hora H desta segunda-feira. Nós vamos também falar com ela sobre programas que estão em execução nesta pasta da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é uma secretaria estratégica. O que é que já foi feito até agora pelo governo da Paraíba, mas o que é que falta fazer? Quais são os desafios ainda a serem vencidos? Eu quero contar com a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação. Programa de hoje que vai ter também, mais uma vez, perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Então, vamos começar? Paraibanos e paraibanas, eu sou Aaron Cid, você está aqui na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. De volta no ar para você aqui na TV Norte Paraíba. Lembrando que você pode nos acompanhar também nos nossos canais de interação. No YouTube, o programa está no ar também pelo YouTube. Está no canal 10 na TV Norte Paraíba, Rede TV, João Pessoa, canal 7 em Campina Grande. Boa noite, Campina Grande, Rainha da Borborema. E também no YouTube para você acompanhar o programa, mandar sua pergunta, sua interação e compartilhar o link com quem você quiser, para onde você quiser. Será um prazer ter a sua participação e a sua interação. Pode falar comigo também no Instagram. Pesquisa lá, você tem um Instagram, é só digitar Aaron Cid, Aaron com H, Cid com Demuro no final. Vou falar com você, vou interagir com você e vai ser um prazer a gente poder conversar sobre esses assuntos da vida nossa aqui da Paraíba.
como eu vou fazer a partir de agora para conversar com a secretária Neide Nunes. Secretária, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Heron, pelo convite, pelo todo carinho que você está tendo em me receber aqui hoje. A alegria é nossa. A senhora não costuma dar muita entrevista, não? Não sou desse mundo, não. Não é dessa área, Fica mais no bastidor. Não. Fico mais no bastidor, sou mais tímida, gosto de ficar... Sempre foi assim? Sempre fui assim. A sua personalidade, é o seu perfil. É de mim. O tímido sofre um pouco mais, não sofre, secretária? Sofre. Eu estou compartilhando aqui com a senhora, porque Sofre, eu também... eu estou bem nervosa porque eu não tenho costume. Não fique, porque eu estou aqui apresentando esse programa, mas eu já tive uma timidez assim crônica, viu? Eu já contei, já contei. Cheguei em João Pessoa, que eu vou contar esse episódio bem rapidinho aqui. Eu cheguei em João Pessoa para fazer jornalismo na Universidade Federal da Paraíba. Eu vivia pegando o ônibus errado, não era por outra coisa, porque eu tinha vergonha de perguntar ao motorista, ao cobrador, para onde ia aquele ônibus. E o tímido eu sei que termina sofrendo um pouco mais. E a senhora superou a timidez na sua profissão, na sua área, né? Isso, é por necessidade, né? Na minha área ela requer isso, requer que a gente tenha essa comunicação direta com o povo, com a população. Então a gente vai superando a cada dia, né? Então eu passei, a universidade foi a grande escola, né? A universidade, e eu pude participar dentro da universidade em todos os processos que você possa imaginar ali dentro daquela universidade. Por exemplo? Eu cheguei na UFPB antes de ser estudante, né? Eu fazia acodismo, fazia espanhol. Fazia curso de línguas. Curso de línguas. Na acodismo era uma cooperativa. É um curso de extensão, né? É um curso de extensão que tinha, antes de ser universitária, Sim. Eu já estava nos corredores daquela universidade. Já estava no ambiente da universidade. E aí, de lá, se eu quero ser estudante universitária, estudei, passei na UFPB, passei na UFPB, né, para serviço social. Escolheu qual? Serviço social. Escolheu qual das universidades? UFPB. Passou na duas e escolheu o UFPB. Foi. Porque a UFPB tinha um indicador que dificultava, porque eu passei em Direito. Sim. Né? Não era aqui em João Pessoa, era no campus, né? Em outra cidade. Tinha que se mudar para lá, e aí as condições eram bem difíceis. E aí eu disse, não, vou ficar na UFPB, esse curso... Na verdade, eu digo que o serviço social ele me escolheu, não foi eu que escolhi ele. Por que a senhora sente isso? Porque, através dessa profissão, ela me faz mudar a vida de muita gente, assim como a minha foi mudada. Pois é, a senhora disse que entrou na universidade antes de entrar oficialmente na universidade fazendo um curso de extensão. Aquele ambiente da Universidade Federal da Paraíba, mesmo antes de passar num vestibular, num processo seletivo, ele lhe inspirou de que forma? Ele lhe conquistou antes mesmo do vestibular? Muito. Na verdade, o meu sonho de ser universitária surgiu lá na minha cidade, em Itaporanga. Né? Itaporanga, o sertão da Paraíba, Vale do Piancó. Vale do Piancó, exatamente. E quando a gente ia para a escola, não tinha os livros, aí eu tinha um professor de música, Francisco de Assis de Moura, né, que o antigo Radegundo Feitosa sempre saía daqui, né, ia nos trompetista, né? Trompetista. Ia nos ensinar na escola, né, na fanfarre, na Marta Batista de Moura, que era a escola que eu participava, né, da escola de música, e ele passava sempre as atividades. E aí eu ia para a Biblioteca Municipal, pegava os livros, levava escondido para casa, e eu vi pela primeira vez a universidade, que foi a Universidade de Salamanca. Eu disse, um dia eu vou ser... Na Espanha. E aquilo eu passei lendo aquilo ali, disse, um dia eu vou ser universitária. E aí quando eu cheguei aqui em João Pessoa, que fiquei dentro da universidade fazendo esse curso, né, que era de línguas, um extensionista, eu disse, eu vou ser universitária. Então a universidade, ela me inspirou em muitas coisas e salvou muitas vidas, minhas vidas e a vida dos meus irmãos, porque foi através da universidade, foi através do estudo que a gente conseguiu, né, romper ciclos. Pois é, sobre isso que a gente vai falar também no programa. Fica à vontade, pode sentar, fica à vontade. A partir de agora, para essa nossa conversa aqui com a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes. A senhora estava falando aqui começou a sonhar com ser universitária e ao mesmo tempo disse que as condições eram difíceis, né? Significa dizer que era... pela sua situação pessoal e familiar lá na zona rural de Itaporanga? Exatamente. Na zona rural de Itaporanga. Era uma coisa assim distante? Ser universitária era realmente, tinha que ser um sonho porque era algo muito distante de transpor? Era tão distante, para você ter noção, que era distante estar na escola. Né? Nós andávamos 4 horas a pé para chegar na escola. 4 horas de caminhada para poder estudar? Estudar. E não tinha um livro. Então o livro era compartilhado. Mas mesmo assim, a gente sempre teve esse desejo, esse sonho de... Sou filha de seu Antônio e Dona Luzia, são 14 irmãos. Né? 14 irmãos? 14 irmãos. São 14 filhos, todos vivos. Né? O filho de agricultor, dona de casa, mas ele sempre dizia,
que o caminho para sair daquela situação era o estudo. Apesar da limitação que ele tinha, ele sabia o caminho. Ele sabia indicava o caminho. Né? Indicava o caminho. Era agricultor de fazer o quê lá na zona rural de Itaporanga? Qual é o nome do sítio? Sítio Alagoinha. Sítio Alagoinha. Eu nasci lá no sítio Alagoinha, de lá a gente foi para outro sítio, né, que é o sítio Água Viva, onde eu cresci, na verdade, lá. E meu pai plantava hortaliças, arroz, feijão. Verduras. Ele plantava, era agricultor e vendia, né, para o homem da cidade. Então ele plantava e levava para a feira? É, levava para a feira. Seu Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio e Dona Luzia. Dona Luzia. 14 filhos. Acho que tem uma imagem aqui de vocês aqui, se eu não estou enganado aqui, a família é grande, viu? 14. Essas aqui são as irmãs, São né? as irmãs, são as irmãs. Dos 14, são 6 filhas, são mulheres? 6 mulheres e 8 homens. Quem é? É tudo parecido aqui. Tudo Volta para a parecido. primeira imagem. Quem é a Neide dessas 6 aí? Essa aqui é da ponta. Daqui, dessas 6 Essa é aqui. do meio. A do meio? É. Ah. Na posição dos 14 filhos, a senhora é qual a ordem? Tem que contar, né? É a quinta, sexta? Eu acho que é só a sexta. É a sexta. É a sexta. E aqui tem a foto da família inteira, né? Ah, é muita gente, viu? Isso aqui é tudo irmão? São todos os irmãos. Seu pai é aquele senhor lá. É, meu pai é esse do De meio. gravata. Seu Antônio, exato. E Dona Luzia ali? Dona Luzia ali, perto da noiva, que foi o casamento do meu irmão mais novo. Minha vozinha, É que tá gente viva. com força, né? É. O que é que seu Antônio e Dona Luzia mais ensinaram a Neide Nunes? Que o maior ensinamento do meu pai é ter cuidado com o seu CPF e seguir uma vida digna. Né? O maior ensinamento que eu posso ter deixado é seja você, seja coerente, seja correta, só faça o bem feito para o outro. Acho que Dona Luzia e seu Antônio, meu pai eu sou fã dele. Eu acho que é a pessoa que mais me ensinou em todos os aspectos. Assim, 14 filhos, uma vida dura, nunca ouvi reclamar da vida. Ele sempre disse. Olha, a senhora com eles dois aí, né? Exato. Agradeça, você tem comida na mesa, agradeça. Não tem hoje o jantar, mas você já almoçou hoje. Então, para você conseguir uma coisa melhor, vá para frente. Teve vamos situações lutar. assim que faltou? Muitas vezes. Como foi a chegada aqui? Difícil, né? Qual foi o momento que a senhora chegou em João Pessoa? Eu vim para Essa menina de Itaporanga. Então, a menina de Itaporanga veio para João Pessoa doente. Foi uma enfermidade que lhe trouxe a João Pessoa. Na verdade, eu passava muito mal, né? E os médicos colocavam que ela é asma, e um médico que sempre fazia o caminho, né? Conceição, Itaporanga, João Pessoa, disse, não, acho que isso é um problema cardíaco, vamos levar para João Pessoa e identificar no antigo PAN de Jaguaribe. Sim. A gente fez todos os exames com 10 anos, aí fazia os exames e retornava, né? Descobriu eu tenho Chagas, né? A doença do barbeiro. Eu fui criada com meus pais, mas eu vivia muito com minha avó mocinha, minha avó que faleceu, que na verdade que foi a minha segunda mãe, foi que me deu norte, assim, de dizer, o caminho é esse, o caminho só tem um único caminho para vocês, é o estudo. E aí eu vim para cá... Para se tratar? Para se tratar. Fiz um cateterismo, depois voltei... A avó é essa, não? Não, essa é... Essa é a outra avó? Essa é outra avó. E aí chegou para se tratar em João Pessoa? Foi, cheguei para me tratar em João Pessoa, aí cuidei, voltei, fiz a cirurgia. Voltou para lá? Voltei para a cidade e disse, eu não vou ficar aqui. Tomou uma decisão? Tomei a decisão. Meu pai não queria, eu disse, eu preciso voltar e eu vou conseguir me formar, eu quero ser universitária. Avisou em casa? Avisei em casa. E eu disse mais, não só eu, mas meus irmãos também. E como foi essa? Depois que a senhora veio para cá, os irmãos vieram em sequência? Vieram uns para cá, outros foram para Campina Grande. Então eu vim para cá, fiquei trabalhando numa casa de família. Era uma tia de uma tia da minha mãe, tia Gertrudes. Ajudando na casa? Ajudando na casa. E aí eu comecei a estudar no bairro dos Estados, no Colégio Maltês Augusto de Oliveira, que hoje não tem mais, é o antigo Sesc, hoje acho que é o Sesquinho. E fiz, estudei, panfletava, ganhava, né? Para ganhar a diária lá. E ganhava diária, fazia panfletagem dos principais, né, trocamentos, digamos Sim. assim, tinha mais carro. E aí eu consegui trazer meu irmão. Então foi seu primeiro emprego, foi panfletando, aliás, foi trabalhando como uma pessoa de casa, doméstica, Exato. ajudando. Exato. E depois panfletando. Panfletando. E aí eu trouxe meu irmão de Campina Grande, de Itaporanga para João Pessoa.
ele veio estudar na escola secundarista, ele ficou na residência secundarista de Campina Grande e veio fazer o nível médio, começou a estudar, depois passou na UFPB, foi morar na residência dos universitários e eu panfletava para bancar, né, ajudar a comprar os livros. A estrutura dele, né? É, a estrutura dele. O material. O material dele. E aí foi trazendo mais um irmão, depois eu vim para cá, consegui, né, passar na universidade e conseguimos, né, eu acho que esse trabalho assim da panfletagem, ele me ajudou muito a minha família assim. Eu mandava um pouquinho para casa e ainda ficava com um pouquinho aqui para pagar passagem, andar a pé, dava muito a pé na universidade. Quando eu morava em Tambaú, eu andava a pé para a UFPB. De Tambaú à UFPB no Castelo Branco, a pé para estudar? Para estudar. Isso é uma caminhada de quê? De uma meia hora no mínimo, né? É, mas um pouquinho a mais. Quase uma hora, né? É. Porque não tinha condição. Não tinha o passe, o vale estudantil, né? Quando a senhora olha para trás e vê esse filme, o que é que passa no seu coração e na sua mente? A oportunidade que eu tive. Eu acho que ter vindo para João Pessoa, mesmo naquela situação sem saber o que era, né, ter morado na casa de família, eu tive a oportunidade de mudar a minha vida. É isso que lhe move no serviço social? Muito. Quando a senhora se depara com algumas cenas, a senhora se vê naquele retrato? Não tenha dúvida. A gente está contando essa história aqui, isso não estava muito programado, mas é preciso contar essas histórias, né? E é inevitável a emoção, principalmente de um entrevistador que vem da mesma raiz, do sertão da Paraíba, percorreu os mesmos caminhos, parecidos caminhos. E eu sei que isso é a história de muita gente. É. Muita gente está nos acompanhando agora, se identificando aqui, certamente também se emocionando, porque são histórias que vão, como cantou Belchior, né? Cantou uma vez, né? A minha história é talvez igual à tua. E quantas histórias terminam sendo parecidas e precisam ser contadas ao invés de represadas. Tem gente que tem certo receio de contar a sua história, porque talvez se acha que está se diminuindo ou se inferiorizando. E quando a gente entrevista alguém, como a secretária Neide Nunes, que tem a oportunidade de abrir o coração e contar essa história, isso estimula muita gente a entender que é possível, né? Que precisa acreditar e é possível, né? Exato. E a educação, ela salva vidas. Acho que a educação, assim como ela me salvou, ela salvou muita gente, Aaron. Salvou sua família toda, né? Salvou minha família toda. Minha família hoje, né, assim, não fez o nível superior quem não quis, quem escolheu outro caminho, né, foi para o lado do ramo do empresariado, que tem irmãs e irmãos assim, mas todos os outros são doutores. E a senhora, nessa sua história, constituiu família também, né? Tem uma imagem aqui interessante que a gente teve acesso, a Rebeca está comandando lá em cima, pode até trazer aqui. A senhora na Secretaria de Desenvolvimento Humano amamentando o seu filho, que chama? Mateus. Mateus. Pois é. Por que a senhora levava para lá? Então, ele despachava com a senhora ainda. Lembra que ano era isso? 2018. 2018. Tive o Mateus Pedro em 2018, numa transição, né, que eu estava assumindo a secretaria, e aí a secretária Cida Ramos foi concorrer ao cargo de deputada, né, e eu assumi a secretaria eu estava de licença maternidade. Sim. Né, e fiquei em 2018, 2019. Então, a primeira infância, os primeiros anos da primeira infância do meu filho foi aquela secretaria. Dividindo o trabalho e a função de mãe. Exato, porque ele nasceu com um problema hormonal, ele não podia tomar o leite se não fosse amamentar mesmo, ele não podia nem congelar. Ser fórmula, nada. Não, então eu mudei minha vida toda, assim, a rotina inteira em função dele. Então o carro era confortável para ele, ter uma pessoa para ficar com ele, comigo, né? Foi minha irmã que veio do sertão para me ajudar nesse momento, né? Eu descobri enquanto mãe, né? Porque a gente não nasce aprendendo sendo mãe, e cuidar dele. Então, era sagrado, dava a hora dele comer, buscava em casa, vinha, amamentava, ficava do lado, ficava comigo. Eu digo que, naquele momento, eu precisava, né, ter cuidado mais, mas o momento em si não me permitia. Porque tinha muitas crianças, eu precisava amamentar, mas tinha muitas mães que não tinham nem o leite. Para a mulher sempre é mais difícil, né? Muito é mais difícil. Assim, foi muito importante para mim aquele momento de assim, poxa, eu estou aqui trabalhando, mas eu tenho que ser mãe, a responsabilidade do filho é minha. E a gente trabalha tanto, hoje a gente estava vindo do seminário de erradicação do trabalho infantil,
E a gente coloca aí como é importante, Heron, você ter espaço para que a gente deixe nossas crianças, né, na escola, na creche, para que a mãe possa trabalhar. Porque a criança ela não pode ser penalizada pelo a falta de tempo, não porque a mãe não queira ficar, mas pela sobrevivência. E nós temos muitas mães nessa situação na Paraíba. Antes da gente falar da secretaria, como foi sua história na secretaria até chegar a ser secretária? Então, eu cheguei naquela secretaria já em 2010. Né? Tinha outro nome a secretaria ainda? Era CETRAS, era Secretaria do Trabalho e Ação Social. Né? Em 2011, né, com a ex-secretária Cida Ramos, então deputada, né, eu costumo dizer que eu participei da história de construção da política social no estado da Paraíba. Então, a gente transformou a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda para a Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, que ela abarca outras políticas para além do trabalho e ação social, e tornando a política pública, enquanto política pública de direito, e não da benemerência, que era muito mais de doações. Então, a CETRAS, ela fazia muito mais doações mesmo, é a cesta básica, a cadeira de roda, é a órtese e a prótese. E na Secretaria de Desenvolvimento Humano, em 2011, como foi essa transição, não. Ela se tornou um direito do ser humano, um direito do usuário, daquela pessoa que necessita, né, requerer o acesso ao benefício eventual, mas também o auxílio moradia, né, até outras políticas. E a gente instituiu isso, né, enquanto política pública de comando único nos 223 municípios, e assim foi no país. A gente tem programas, se forem discutir, que se tornou referência nacional e que depois o governo federal assumiu a responsabilidade e o modelo utilizado na Paraíba. Bem rapidinho, antes de ser secretária, a senhora fez o que lá? Antes de ser secretária? Sim. Eu comecei como auxiliar de serviço. Auxiliar de serviços na secretaria. Isso, aí fui para auxiliar administrativo, aí passei... Serviço era o quê? Limpar. Limpeza. Limpeza e cafezinho, alguma coisa assim? Café, limpeza, o que tinha para fazer. Eu costumo dizer que toda profissão ela é digna. E toda profissão, eu acho que ela merece ser exaltada, porque não é possível você estar nesse estúdio aqui tão limpo, cheiroso, organizado, se não tivesse alguém que pudesse deixá-lo assim. Então, eu valorizo muito, assim, todo tipo de profissão, porque eu costumo dizer que é igual aquela... A catraca da bicicleta, sabe? Cada profissão, um dentinho ali, se você tira, você não consegue manter a engrenagem. O diretor aqui da emissora chama-se Cajal Júnior, ele disse numa reunião algo muito interessante. O cargo mais importante dessa emissora aqui é o da limpeza. Porque se a pessoa não vier fazer a limpeza, não tem nada, não tem estúdio, não tem apresentador, não tem programa, e realmente é uma verdade. Secretária, segura aí, tem muita gente na Paraíba que está nos acompanhando agora, se identificando com a sua história, com esse relato, com as suas revelações emocionadas. Nós vamos ter que fazer uma rápida parada aqui para, depois do intervalo, tratar sobre a sua secretaria, os desafios que tem nela. Inclusive, tem perguntas de colegas jornalistas sobre vários temas aqui no programa. Então, não mude de canal. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, que hoje entrevista a secretária do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, a secretária Neide Nunes, que voltou à secretaria
recentemente. Já tem quanto tempo lá? Um mês e alguma coisa? Tem um mês, acho que um mês e 10 dias, um mês e 15 dias. Um mês e pouco, né? É, um mês e pouco. Sobre esse um mês e pouco, tem uma pergunta aqui que vem do colega jornalista Anderson Soares. A senhora assumiu e foi logo chegando com uma crise, né? Crise das enchentes. Vários municípios da Paraíba foram assolados por chuvas torrenciais e vitimou muita gente isso. E a pergunta de Anderson tem a ver com essa questão, que é uma questão da sua secretaria. Vamos lá chamar Anderson Soares agora? Posso chamar aqui na tela? Alô, Anderson Soares, ele que apresenta o programa Liga 360 Debate, de segunda a sexta-feira aqui, ao lado de Cláudia Carvalho, com a minha participação de 1h30, 2 da tarde até as 3 da tarde. Anderson, é com você. Heron, muito boa noite para você, boa noite à secretária Neidinha. Minha pergunta é a seguinte: passado um mês das chuvas, fortes chuvas aqui em toda a Paraíba, o que é que de concreto o governo Lula, o ministro Wellington Dias, que inclusive está aqui na Paraíba, trouxe em termos de ações e de recursos para socorrer as vítimas das enchentes? Obrigado, Anderson. Secretária. Boa noite, Anderson. O governo federal, o presidente Lula liberou 390 milhões para que pudesse atender tanto os municípios paraibanos quanto os municípios pernambucanos que tiveram essa mesma emergência em relação às chuvas. De concreto que a Paraíba recebeu, o ministro Wellington Dias encaminhou a questão da ajuda humanitária conosco e hoje liberou os 38 milhões para o fomento da agricultura familiar, para o PA que a gente havia solicitado, fez um incremento no convênio em cisternas para que a gente possa recuperar as que os agricultores perderam. Então, de fato, o governo federal, ele tem, através do ministro Wellington Dias do MDS, ele nos atendeu no que a gente precisou naquele momento, para além de liberar os recursos do PEVAT, que é um seguro, digamos assim, para os municípios que entraram em emergência, que fizeram a solicitação, eles receberam diretamente na conta do município. O que a senhora viu nessas enchentes? Muita coisa, Heron. Assim, eu vi pessoas que construíram a sua vida inteira, a sua história, perderem tudo e olharem para o lado do que eu vou ser agora, assim, agricultores que perderam suas lavouras, o ano de trabalho, mulheres e homens que perderam tudo que você construiu de sua casa, os móveis sendo levados, os animais também sendo levados. Então, eu costumo dizer que a Paraíba, ela é muito resiliente, o paraibano. Ele é acostumado a viver na seca, mas não na água. E a gente teve que aprender aí nesse um mês e tantos dias que a gente tem vivenciado, desde o dia 1º de maio, que foi no feriado do Dia do Trabalhador, a conviver também com o excesso da água. De início foram 6 municípios, nós estamos em 39 municípios com essa emergência em relação às águas e 116 municípios em relação à emergência da seca. A gente vê essa situação e, ao mesmo tempo, percebe que muita coisa, muitas das vítimas são vítimas também de uma ocupação desordenada perto da região que alaga, de rio e tal. O que é que o poder público poderia fazer de forma preventiva? O que dá para fazer? Ou é uma coisa sem volta? É isso mesmo, é aguardar pela chuva e socorrer os efeitos dessas chuvas? Então, Heron, eu costumo dizer que a gente precisa fazer o recorte para cada município. Certo. Porque cada realidade é uma realidade diferente. Se a gente pega, por exemplo, o município de Mogeiro, essa realidade se coloca que não tem rio próximo, mas a estrutura, digamos assim, geográfica dele é no meio de várias rochas. Então, você não tem muito como fazer essa previsão em relação à chuva, se vai ou se não vai ter essa incidência. Já outros municípios, como o município de Rio Tinto, como Conde, como Pitbull, uma parte de Santa Rita, é possível a gente sim reorganizar aquela estrutura. Por exemplo, Pitbull, a prefeita Adelma, junto com a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social do Estado da Paraíba, junto com a equipe do Ministério, a gente esteve lá no município tentando convencer as famílias a saírem no centro da cidade, que foi construída ao lado de uma rocha. E aí, se viessem as chuvas fossem mais fortes, as casas seriam todas soterradas. E as famílias, a resistência foi imensa para elas saírem de lá. E a gente, mesmo no processo de conscientização, colocando a informação, a importância e eles não querem sair porque eles construíram ali com muito suor. Mesmo vínculo, né?
muito vínculo, é muito difícil assim, você retirar a família da sua casinha que você construiu, que passou de pai para filho, de avô para... Sabe, é muito difícil conseguir convencer aquela família a sair daquela casa. Mesmo você colocando, olha, a sua vida está em risco, você vai ganhar outra casa, você vai ficar no auxílio moradia, o Estado vai bancar, o município vai bancar, a gente vai alugar a sua casa e aí você, quando a gente construir uma nova, você vai para a nova casa. Eles não querem porque o sentimento de pertença é muito forte. Se a senhora pudesse enumerar aqui, sei lá, 3 programas, quais são os programas hoje que a senhora percebe como de maior impacto da sua secretaria na vida das populações mais vulneráveis? Nós temos os programas hoje da secretaria, nos maiores, nós temos uma Paraíba, né, que embora o Brasil saiu do mapa da fome, nós ainda vivenciamos esse distanciamento da equação mesmo do desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa, de fato, reduzir a desigualdade social. Então, nós temos um programa de maior impacto, seria o programa de aquisição de alimentos, porque ele gera renda no território. Chamado PAA, né? O PAA, ele gera renda no território e alimenta a cidade, alimenta a população que está ali passando fome mesmo. Então, um dos maiores impactos seria esse, o PAA. Tem outro programa que também eu acredito que ele traz dignidade, que é o programa do cartão alimentação. A família escolhe se ela quer comprar o litro de leite, se ela quer comprar um biscoito para o filho, se ela quer comprar o arroz, o feijão. Então, ela traz autonomia. Você não fica numa fila aguardando a comida, chega passando 2 horas, 1 hora, ou aguardando ali aquela sacola, né, que vai servir muito bem, né, dentro na cozinha, porque quando você recebe uma macaxeira que não tem nada, ela mata a fome. Mas o cartão alimentação é um programa de transferência de renda que ele te dá autonomia de escolha. Para você decidir. É mensal? É mensal, um programa mensal, o valor é pouco. Ele é um complemento ao Bolsa Família? Não, ele foi um programa criado, né, em 2015 para a população que estava descoberta do programa do leite do estado da Paraíba, uma área que não se tinha a produção de leite e era para as mães e as crianças desnutridas. Então, a gente criou esse programa na época, o programa Cartão Alimentação, que era para dar o subsídio à família, para que ele pudesse comprar o alimento e levar para aquelas crianças que estavam, né, com sobrepeso, as crianças e as gestantes, sobretudo, e os idosos. Tem sempre uma discussão no Brasil, secretária, sobre o modelo, formato do Bolsa Família, que é um recurso que o beneficiário recebe e pode, em tese, fazer o que quiser com ele. Já os críticos dizem que é um programa que vicia, que ao invés de libertar, aprisiona pessoas e não tira elas dessa dependência. Qual é o conceito que a senhora tem do Bolsa Família? O que é muito positivo e o que pode ser melhorado? Na Paraíba, nós tínhamos 415 mil famílias, né, beneficiários do Bolsa Família em 2019. Nós estamos com 600 e poucas famílias, 1.000 famílias recebendo hoje o programa Bolsa Família. Imagino que é você não ter o que comer num dia, não ter o que comprar uma sandália, o que comprar 1 litro de água, 1 litro de leite, e chegar a um programa desse de transferência de renda que você pode pagar sua conta de água, que você pode pagar seu aluguel, que você pode comprar sua feira, né, que você pode comprar, né, aquela roupa que tua criança pede tanto, um brinquedo que tua criança olha para o teu vizinho, para o teu amigo que ele usa na escola, não tem, e a família pode comprar. Então, o programa Bolsa Família, né, ele trouxe dignidade a muitos brasileiros que estavam na escuridão, que eram esquecidos mesmo, porque numa sociedade de consumo, se você não consome, você está à margem. Então, esses milhões de brasileiros estavam à margem. Obviamente que ele por si só, ele não consegue acabar a pobreza. A pobreza é o maior problema social do mundo, né? Isso precisa deixar claro. Só se combate a fome e a pobreza com luta de classes. Então, a gente precisa reduzir a desigualdade social entre a 1% e o restante da pirâmide. Então, o programa Bolsa Família, ele trouxe dignidade, mas ele colocou as famílias ali, né, para estar consumindo, mas, sobretudo, né, estar existindo enquanto sociedade. Porque até então ele não era visto, porque ele não podia consumir. Numa sociedade consumista, se você não consome, você está excluído. Qual é o diagnóstico que a senhora tem para essas críticas? Elas nascem a partir de quê? É o quê? É um revanchismo? É uma crítica legítima? O que é que tem embutido nessa crítica a um programa como o Bolsa Família? Eu acredito que tem as duas coisas. Né? Eu costumo dizer, retornando agora e analisando os dados, depois desse período de estudo mais fora da gestão,
Eu costumo dizer que parte da gestão ela falhou no sentido de que o programa Bolsa Família ele não é só o programa, são outras políticas que têm que estar inseridas. Então, o processo de capacitação dessas famílias é fundamental. E aí, com o novo governo Lula, eu costumo dizer que o Lula 3, ele traz o programa Primeira Chance, que é o processo de capacitação que deveria ter existido lá no início, para que ele pudesse não só te dar o recurso, para que você possa ter essa autonomia de comprar o que você desejar naquele momento, mas, sobretudo, você ter uma profissão. Né? Lhe capacitar para que você saia dessa... Entregue o cartãozinho do Bolsas, olha, já fui usuária, me serviu muito, né, enquanto eu precisava, mas agora eu deixo para outra pessoa que precisa. Porque eu posso mais, eu quero mais. Eu posso mais, eu quero mais. Então, acho que a gestão falhou nesse sentido, na parte do controle, de fato, do acompanhamento do processo de capacitação, para que as famílias pudessem compreender que o Bolsa Família, não são todos, mas tem sim o usuário que acha que é uma aposentadoria e não é, né, principalmente os mais velhos. Então, é importante que a gente possa compreender. Essas críticas surgem também disso, né, mas eu acredito que quem não conhece a fundo o programa e o que ele faz a transformação na vida dessas famílias. Então, acho que se a gente conseguir fazer o processo de capacitação de todos eles, fazer com que eles compreendam, né, que o programa Bolsa Família é apenas um degrau para que ele possa avançar, a gente consegue sair e tirar muitas famílias desse programa. A senhora vê preconceitos também no olhar que uma parcela da população brasileira tem sobre o Bolsa Família? Não tenha dúvida, o preconceito do 1% do brasileiro, aquele 1% que está lá no topo da pirâmide, que olha para trás e diz que ele sustenta o país, onde, na verdade, quem sustenta o país somos nós, da classe trabalhadora, né? Não tenha dúvida que é um preconceito que há com esse programa. Tem perguntas de outros colegas jornalistas. Vamos começar por Maurílio Júnior. Ele é do blog Maurílio Júnior, na internet. Sempre está aqui perguntando no programa Hora H. Saber qual é a questão que Maurílio Júnior traz nessa conversa com a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba. Maurílio, é com você. Tudo bem, Heron? Boa noite para você, boa noite à secretária. Secretária, minha pergunta é a seguinte: a secretaria tem tomado algum tipo de medida, né, de fiscalização de convênios, contratos, né, de forma diferenciada em decorrência do que ocorreu com o Hospital Padre Zé, para que situações como apurações de denúncias de supostas irregularidades não venham a acontecer novamente? Há algum tipo de medida? Sei, obviamente, que a senhora reassumiu a secretaria há pouco tempo, mas há algo, né, já implantado ou algo que a senhora pretende implantar com vistas a esse tipo de procedimento, de medidas, de recomendação aos servidores? Obrigado, Maurílio Júnior, pela pergunta aqui. Obrigado, Maurílio, secretária. Sim, obrigada pela pergunta. Nós tomamos medidas assim que assumi a secretaria. Eu sou da área, eu acompanho o processo de legislação, as portarias normativas do SUAS, ela já determina, né, a instituição das comissões técnicas, assim como, né, o próprio Conselho Estadual de Assistência Social. Então, instituí uma comissão de monitoramento e fiscalização, né, por parte da secretaria, reorganizei o setor de convênio da secretaria e organizei as equipes de acompanhamento in loco no processo de monitoramento e fiscalização de todas as entidades não governamentais, né, que atuam, que recebem recursos do governo do estado e que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano. A secretaria tem braço para alcançar o tamanho da fiscalização que tem que ter com todos esses programas? Porque a secretaria ela não trabalha sozinha, né? Nós temos 223 municípios, nossa rede é muito forte, nós temos os municípios, os secretários municipais de assistência social. Eu gosto muito de frisar como é importante termos secretários de assistência social que conhecem a política. Nós temos o controle social, que são os conselhos municipais de assistência social e o Conselho Estadual de Assistência Social. Esses conselhos ele têm um poder de fiscalização e nós temos os 223 municípios da Paraíba. Então, a secretaria ela não fiscaliza sozinha, ela cria a comissão de monitoramento e fiscalização, mas, por exemplo, nas instituições de longa permanência, nós temos uma comissão com o Ministério Público. Então, a gente vai, Estado, Ministério Público, Conselho da Pessoa Idosa, mais o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, mais a Secretaria Municipal da Assistência Social. Então, aquele usuário que tem uma entidade não governamental na sua cidade, ele também é um órgão fiscalizador. A Secretaria da Assistência Social do município, né, ele tem a função também de fiscalizar as ações que são desenvolvidas naquele território, porque a emissão de um documento específico para que você possa acessar recursos, que é o registro no Conselho Municipal da Assistência Social, quem emite não é a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Quem faz a emissão desse registro, desse certificado que a entidade está apta a receber recursos, é a Secretaria Municipal de Assistência Social. São as Secretarias Municipais de Assistência Social. Então, quando a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Conselho Municipal,
né, de assistência social de todo e qualquer território, ele diz que a entidade A está apta a receber recurso e que dá a certificação, ela também tem a obrigatoriedade de fazer o processo de fiscalização. Então, nós criamos a Comissão de Monitoramento e Fiscalização, colocamos as portarias normativas, o regramento, né, os modelos de como fazer os relatórios após as visitas, e aí a gente faz de forma conjunta, né, Estado e município, dentro daquele território, dentro daquela instituição, né, não governamental. Tem outra pergunta, é da colega jornalista Soni Lacerda. Soni que tem blog na internet, blog na cobertura política. Alô, Soni Lacerda, é você quem pergunta agora. Boa noite, Soni. Olá, Heron, a todos os seus telespectadores. Gostaria de saber da secretária Neide Nunes o que de fato tem acontecido com o programa Tá na Mesa, né? A oposição tem usado esse discurso sistematicamente de que o governo largou de mão ou que não tem pago, né, aos fornecedores. Tem fornecedores aí reclamando, dizendo que vão fechar as portas. Então, eu gostaria de saber o que de fato, né, tem acontecido. Se a culpa é do governo, se a culpa é dos fornecedores, né, enfim, dos restaurantes que não estão apresentando a documentação correta. O que é que tem acontecido, afinal de contas? Obrigado, Soni Lacerda, pela pergunta. Secretária Neide Nunes. Obrigada, Soni, pelo espaço, Heron, de poder esclarecer em relação ao programa Tá na Mesa. É um programa que tem uma relevância orçamentária. A oposição focou no programa. Temos observado candidatos da oposição ao governo sempre em entrevistas pensando, o programa está na mesa, o programa está na mesa, está na mira da oposição. É um programa de... Não é fácil a execução desse programa, é um programa que está em muitos municípios da Paraíba, né? É um programa que tem um aporte de recurso considerável, né? Como já tinha dito antes, tem alguns problemas do ponto de vista... Fornece refeições diárias. Fornece refeições diárias à população, né? É um programa que tem falhas em termos de documentação, de fato. Então, o que ocorreu durante esse período é que ele passou por uma transição do ano passado para cá. Em fevereiro começou um processo de credenciamento. Dentro desse processo de credenciamento tiveram muitos problemas, inclusive muitas demandas judiciais, mas esses problemas estão sendo resolvidos. Que tipo de problema? A própria concorrência do próprio modelo de credenciamento que houve de processo licitatório. Quem não entra, demanda judicialmente. Demanda judicialmente e fica nessa discussão aí da justiça, quem assume, quem não assume, enfim. E do processo mesmo de organização documental para que eles pudessem receber os pagamentos. Eu sou uma pessoa da área, eu sou assistente social, mas antes de voltar agora, eu fiz um doutorado na área, eu faço análise de prestação de contas, eu faço auditoria de contas, né? Então, a gente precisou reorganizar toda a documentação para que os fornecedores, né, pudessem se adequar nas normas de controle interno, que não é, né, não foi colocado, não é novidade. Eu acho que quem atua na gestão pública sabe do que é. Então, a gente reorganizou a documentação para que a população pudesse, para que o Estado pudesse, de fato, ter o controle do fornecimento e que a população recebesse a alimentação de qualidade. Né, os pagamentos estão sendo todos regularizados, né, tem pouquíssimos que não foram regularizados. Os que não foram regularizados é porque, por exemplo, né, o fornecedor não mandou sequer, mandou nota fiscal, mas não mandaram, por exemplo, as certidões, como se paga sem certidão. Que tipo de certidão? Negativa? As certidões negativas que a empresa, né, que o CNPJ já tem. Precisa ter. Então, nós temos muitas pendências de fornecedores que não encaminharam e, se não encaminhar, é simples, não serão pagos. Porque se é algo que eu tenho muito cuidado, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo e precisa chegar no povo. Eu só estou ali como guardião do povo, de fato, e tenho muito cuidado com o meu CPF. Então, se você efetua um pagamento, né, de um fornecedor que não tem a documentação comprobatória do fornecimento, como é que você vai poder prestar conta à sociedade que, de fato, né, Heron forneceu 100 quentinhas diárias em tal município durante tanto tempo? Então, de fato, os fornecedores precisam, né, se adequar às normas de controle interno. Tem muita pressão desses fornecedores para receber de todo jeito, na tora? Tem muita pressão de receber na tora, inclusive fornecedores. Tem fornecedor que vive na porta da secretaria, atrapalhando, inclusive, o serviço dos técnicos que estão lá fazendo o processo, né, de organização documental. Né, digo a você que eu mesma fui organizar processos para que a gente pudesse compreender e analisar e dar celeridade nos pagamentos, mas são erros básicos, assim, coisas que não é possível... Esses erros podem gerar rescisões? Gera rescisões e pode gerar, inclusive, reprovações das contas, por exemplo, de erros que, se você não observar e não retornar.
Só que o Ele fornecedor... vai rescindir o contrato com esse fornecedor se eles não atenderem às exigências? Se não atender às exigências, com certeza, né? Até agora não teve nenhum? Não, até agora, do ponto de gerar rescisões, até agora não. Então, a gente tem acompanhado, tem instruído os processos, trabalhando muito a determinação do governador Lucas Ribeiro, que a gente, de fato, né, regularize o mais rápido possível. Trabalhamos no feriado que houve na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. Saímos ontem de 1h da manhã da Secretaria. Pode passar por lá, você vai ver todos os dias a equipe lá. O que a senhora acha que a oposição focou nesse programa para foca na crítica? Eu acho que a oposição não tem muito o que fazer, né? Ela deveria estar pensando aqui, os que são de João Pessoa, deveriam estar pensando aí na quantidade de moradores de ruas, né, que a gente passa em todas principalmente da região praiana, você vê a quantidade de pessoas na rua, você vê os PSF sem médicos, você vê, né, os CRAs sem funcionamento, né? Então, eu acho que está procurando algo para apontar para o outro sem olhar para si. Eu acho que a oposição teria que pensar em políticas públicas, pensar em projetos técnicos para que a gente possa avançar na Paraíba. Eu acho que pode deixar que está na mesa, eu tomo conta, né, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Humano. Eu acho que tem grandes problemas na Paraíba para que a oposição possa pensar, né, só no programa Está na Mesa. A gente pensa muito maior, a gente tem pensado aí em reorganizar os 100 municípios da Paraíba que têm sofrido com a extrema pobreza. Nós estamos pensando aí na quantidade de municípios que vão sofrer a emergência em relação às águas e o que nós devemos fazer. Então, os candidatos que estão aí buscando, né, o seu lugar, eles deveriam pensar, sobretudo aqueles que têm cargo público ainda, deveriam pensar, como tirar, né, a Paraíba do semiárido, como tirar a Paraíba da seca, como tirar a Paraíba, né, em que eu posso contribuir para que eu possa melhorar a vida do homem do campo, o que é que eu posso contribuir, né, porque o Estado tem feito. Bem rapidinho, a senhora tocou aí no ponto de vista para a gente ir para o intervalo, das pessoas em situação de rua em João Pessoa. A senhora acha que João Pessoa tem falhado nessa política de tentar uma solução para essa questão? Não tenho dúvida, Heron. Eu acho que a assistência social aqui, eu vivo aqui há muito tempo, né, e vejo como João Pessoa retrocedeu do ponto de vista da política de assistência social. Né, nós temos moradores de rua, nós temos crianças voltando ao trabalho infantil com força, nós temos os nossos centros de referência da assistência social sucateados, as casas de acolhida, e podem ir os vereadores que deveriam estar fazendo seu papel de fiscalização, visitando essas casas de acolhida para perceber como é que elas estão hoje. Então, as casas de acolhida, né, os centros POP, que nós avançamos do ponto de vista, né, da população, crescemos, não teve o maior crescimento, eu acho que João Pessoa foi a capital que mais cresceu no país, de forma proporcionalmente, mas os serviços ficaram estagnados. Não houve aumento de serviços, seja serviço de convênio, seja CRAS, seja Centro POP, seja CREAS. Então, a assistência social, não tenho dúvida que ela teve um retrocesso imenso aqui em João Pessoa. Nós vamos ter que ir para uma parada agora para o intervalo, para na sequência continuar essa entrevista com a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, ainda com perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Não muda de canal. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Até já. Eita, tá quase.
Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, que hoje entrevista a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, é a nossa entrevistada aqui no programa. Secretária, tem perguntas de colegas jornalistas, mas antes eu faço uma pergunta à senhora para contextualizar esse bloco também na política. A senhora está numa transição administrativa na secretaria. Aí a secretária Paulina Werton saiu para concorrer ao mandato de deputada federal. E a senhora é fruto de uma composição política com o PT. O PT reivindicou esse espaço no governo de Lucas Ribeiro e formou aliança com Lucas. E o nome colocado pelo partido foi o seu nome. Qual é o vínculo que a senhora tem com o PT? A senhora é filiada ao PT, tem que identidade com o PT e está lá, de alguma forma, para representar o PT com que mensagem, com que compromisso político? Heron, eu costumo dizer que tudo que você observar no nosso país de política social veio das eras PT. Se você vai por Minha Casa Minha Vida, foi o governo do PT que fez, né, no governo Lula. Se você olha no Pé de Meia, foi o governo Lula 3. Né, se você olha no programa Bolsa Família, foi ele também. Né, se você olha, né, nas escolas em tempo integral, que retira a criança da rua, né, que te puxa a todos os tipos de qualquer violência e bota na escola em tempo integral, garantindo, né, as 6 refeições que muitas vezes ele não poderia estar em casa, foi ele que fez. Então, eu sou fruto das políticas sociais. Eu acho que a política social no país e no Estado, que há uma desigualdade social, não tem uma identidade maior do que essa. Então, a minha identidade, né, com a classe trabalhadora, a minha identidade com os partidos à esquerda vem daí, né, porque eu sou fruto do antigo PET, né, eu sou fruto da Casa da Família, né, eu sou fruto das políticas sociais direcionadas ao homem do campo. Né, não poderia ser diferente. Então, eu estou ali numa transição, sei o tempo que estarei, né, mas o tempo que eu estiver, eu estarei construindo as políticas sociais que eu acredito, né, para onde elas devem ir, que é de fato para o povo paraibano, que está lá na extrema pobreza, que está na pobreza, que está no campo, está na cidade. Né. Então, a minha identidade vem dessa relação, né, com as políticas sociais que só os governos mais à esquerda que fortaleceram. Né, foi eles que fortaleceram o CISAM, foi eles que fortaleceram a CAISAN, eles que fortalecem, né, com o fomento rural, a permanência do homem no campo. Então, quando a gente olha de política social voltada para a classe trabalhadora, são os governos que passaram aí no Brasil todo, desde a era Vargas, os governos voltados à esquerda. Quando a direita assumiu o poder no governo Bolsonaro, a senhora acha que houve perdas, retrocessos em relação a essas políticas? Não tenha dúvida. Eu era secretária de Estado em 2019, no governo bolsonarista, né, com o João Azevedo, governador, que sofreu muito no primeiro ano de governo em relação aos cortes que tivemos. Na assistência social, por exemplo, você não tenha dúvida, nós tivemos um congelamento de 40% dos recursos, que já são poucos quando são repassados para a assistência social. Um piso de média complexidade, você recebe 16 mil, né, do governo federal para manter um CREAS, que é um Centro de Referência de Especialidade da Assistência Social, aquele que recebe as crianças, mulheres que sofrem estupros, que são, né, agredidas. E nós recebemos 16 mil do governo federal, nós tivemos esse corte que não recebemos. Então, nós perdemos a agência social, o controle social ele foi acabado, porque o Conselho foi destituído. Né, nós retrocedemos do ponto de vista da política da assistência social, porque os recursos eles foram congelados, então não houve repasse federal. Então, eu tenho propriedade para dizer, porque eu estava na frente, né, no ano de 2019 como secretária de Estado, né, onde Osmar Terra era o ministro do Desenvolvimento Social e depois veio um outro lá que substituiu, que eu não quero nem lembrar o nome, que eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, da gestão pública. Eu saí daqui da Paraíba, né, com todos os secretários de assistência social da Paraíba. Né, na época, o colegiado Coegemas, fui representar na CIT, levei meu filho, estava amamentando lá porque ele estava com febre, não podia deixar, ele tinha meses de nascido. E aí, 1 ano e 2 meses, na verdade, ele tinha nessa reunião. E quando ele colocou que nós voltássemos para a nossa terra, porque a partilha do recurso, né, quem faria era eles dentro do gabinete. E aí eu disse não.
Nós não viajamos o tanto que nós viajamos para estar aqui, o Brasil todo, né? Nós queremos reivindicar o pagamento do que é de direito do povo paraibano, o que é de direito do povo brasileiro, né? Que era o repasse do cofinanciamento para os municípios que estavam, mas sem conseguir, né, sobreviver. Nós tivemos, né, durante esse período, dias difíceis na assistência social. Tem uma pergunta agora que vem de Gutenberg Cardoso, é do Polêmica Paraíba. Gutenberg deve perguntar sobre política, sempre polêmico. Gutenberg Cardoso, pergunta agora, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite, secretária de Desenvolvimento, Neide Nunes. A minha pergunta é o seguinte: pipoca no estado inteiro reclamação de paralisação de alguns programas da sua pasta. E dizem que esses agravamentos se deram com a sua chegada. Por que isso está ocorrendo? É a minha pergunta. Obrigado, Gutenberg Cardoso, pela pergunta. Tem algum programa que parou, secretária? Não tem nenhum programa que parou, pelo contrário, nós avançamos, né? O programa de aquisição de alimentos, quando eu cheguei, tinha 700 mil em conta, eu consegui mais 15 milhões de injetar, né? Nós pagamos 8 milhões de cofinanciamento para os municípios, né, da emergência, e fizemos os pagamentos para todos os municípios do cofinanciamento estadual da assistência social. Nós avançamos, né, nessa reorganização do programa Tá na Mesa, que não houve paralisação, é importante deixar claro. Nós resgatamos e colocamos em dia os pagamentos dos outros programas que existiam. Então, eu acredito que há uma tentativa, de fato, de desqualificar o trabalho daquela secretaria nesse processo de transição, pelo que você mesmo colocou, na disputa que houve na transição da minha chegada, né? Eu acredito que é importante que a gente procure saber. Eu costumo dizer, antes da gente falar, a gente tem que investigar, de fato, procurar saber o que está acontecendo. Mas o que eu posso afirmar, não houve nenhuma parada em relação aos programas sociais. O que nós tivemos na região metropolitana foi um reordenamento das ações que eram colocadas, sobretudo aqui em João Pessoa, né? Elas foram colocadas para as cidades, né, em emergência, nas 39 cidades, porque nós precisamos reorganizar na distribuição, sobretudo de alimentos, para essas cidades que foram atingidas com as fortes águas. E nós avançamos em alguns programas sociais, sobretudo de defesa social, que foi a abertura das Casas da Cidadania no horário oposto. Sobre esse tema aqui, sobre essas questões, tem uma pergunta que entra nesse bloco aqui, que é de Cláudia Carvalho, que apresenta o Liga 360 Debate aqui na TV Norte. Cláudia, que é também do portal, site Parlamento PB. Cláudia, sua pergunta, Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Hora H e boa noite à secretária Neidinha Nunes. A partir do dia 4 de julho, começa uma série de vedações imposta pela lei eleitoral. A minha pergunta é, isso atrapalha em alguma medida as ações assistenciais que são tocadas pela secretaria? O que é que altera a rotina da pasta que a senhora conduz? Pois não, secretária. Boa noite, Cláudia. Então, a maioria das ações da Secretaria de Desenvolvimento Humano, elas são ações contínuas. Portanto, não há uma interrupção durante o período vedado, né? Então, a gente tem se organizado para que a gente possa atender com a maior brevidade possível as ações que são interrompidas a partir do dia 4, mas fiquem tranquilos que a maioria das ações, 98% das ações da Secretaria são ações contínuas e que não vai ter interrupção durante esse período vedado. Secretária Neide Nunes, do Desenvolvimento Humano da Paraíba, muito obrigado pela entrevista e por partilhar aqui um pouco da sua história, da sua trajetória com os paraibanos e paraibanas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Heron, esse espaço muito importante para que a gente possa também se fortalecer no outro, dizer que é importante que a gente socialize, é importante que a gente, né, sonhe um pouco mais, porque nossa juventude ela precisa sonhar para que ela possa realizar. Então, do jeito que eu tive a oportunidade, através da educação, né, eu quero ser ponte para que muitos paraibanos possam ter a mesma chance que eu tive. Muito obrigado. Obrigado a você que está com a gente até agora aqui na TV Norte Paraíba, que nos acompanhou nesse programa desta segunda-feira, entrevistando a secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na TV Norte Paraíba, na Hora H. Boa noite e até lá. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba.